Olá, pessoal. Eu sou Devalai Waldara. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a minha experiência enquanto consciência estelar. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu atuo em algumas áreas, como o Sagrado Feminino Lilithiano, Yoni Eggs, e também dentro desse processo de transição planetária que nós estamos vivendo, né? No contato com a família estelar. Então, este é o primeiro vídeo que inaugura uma série de vídeos que vão falar especificamente para as sementes estelares. Eu confesso que eu resisti muito, resisti bastante para aceitar fazer essa série de vídeos. Isso veio de uma determinação da família estelar que me acompanha. Quem já leu os meus textos, leu os meus livros, sabe que eu tenho essa pegada, sempre tive, né? E, na verdade, a consciência dessa pegada, ela começou em torno de 2010, mas não era muito claro, não. Isso não era nada claro para mim. Já participei de projetos de pesquisa sobre contatados e abduzidos, em especial do grupo da doutora Gilda Moura, que nós éramos medidos, né, com aparelhos de medição de ondas cerebrais, para verificar, enfim, uma série de coisas importantes para a pesquisa da doutora, né? Então, nesse vídeo, na verdade, eu não vou falar como tudo começou. Eu resisti muito em fazer essa série de vídeos, porque a linhagem estelar que toma conta de mim, da qual eu sou proveniente, é uma linhagem muito discreta. Você não tem nenhum vídeo falando sobre eles, justamente porque eles não divulgam informações para qualquer um. E ao longo desta série de vídeos eu vou compartilhando estas memórias e estas informações de cunho técnico com vocês, para aquelas sementes que também pertencerem e forem desta mesma linhagem, poderem estar se identificando e se localizando dentro dos seus processos de despertamento, né? Então, eu estou falando da linhagem asgardiana. Os asgardianos, aqueles dos mitos, os mitos nórdicos. É lógico que aquelas lendas são puras, aqueles mitos são puras metáforas, são alegorias de estados de consciência, são alegorias que nos transmitem ensinamentos, né? Nada daquilo deve ser tomado ao pé da letra, né? Mas esse povo caminhou entre nós, né? E demorou muitos anos depois que eu entendi que eu estava em despertamento, que eu já tinha o contato com a família estelar. Eles nunca me revelaram de onde eles vieram, quem eles eram exatamente. Eu via muitas etnias, né, raças, e cada raça divididas em algumas etnias. Então eu via muitas etnias e todas elas me diziam que umas eram parceiras, outras eram especificamente asgardianas, né? Mas elas me diziam que eram da mesma família, de um mesmo grupo que atuava aqui na Terra, mas não falavam de onde que eles eram exatamente, porque faz parte do protocolo asgardiano que as suas sementes se lembrem por si mesmas. É um protocolo bastante rígido, difícil de cumprir, mas não é impossível. E se eu estou conseguindo cumprir estes protocolos, então eu penso que qualquer outra semente que seja de Asgard também vai conseguir. É por essa razão, que eles começaram a me pedir, né? Me pediram para fazer esses vídeos, e eu confesso que eu demorei para aceitar,
por conta do nível de exposição, do tipo de informação que me foi pedido para transmitir. Faz parte da alma asgardiana esse ímpeto de desbravamento, independente de quais forem as consequências, isso misturado a um temperamento terreno com um corpo emocional que praticamente dificulta a manifestação das nossas capacidades multidimensionais aqui na Terra, pode se transformar num grande problema na vida de uma pessoa, na vida de uma semente estelar, né? Como foi para mim quando eu era mais moça. Então, eles pediram para que eu começasse a falar, divulgar boletins, né, que nós chamaremos de boletins asgardianos, depois deste primeiro vídeo. Uma das razões, né, para fazer esses boletins era justamente o processo de despertamento das sementes asgardianas que ainda não despertaram. E essas pessoas não, embora elas tenham uma inteligência acima da média, elas não estão muito conscientes do que está ocorrendo com elas neste momento. Porque uma coisa que se sabe sobre Asgard é que ninguém sabe de nada, a não ser aquilo que está nos mitos e que as religiões pagãs tentam reconstruir, né? No entanto, aquilo que tanto a religião quanto o cinema coloca tem aspectos, mas ou eles enrijecem ou eles infantilizam os conceitos, né? E a gente precisa, para que você entre num processo de despertamento coerente, alinhado no seu tubo de consciência, ou seja, pensamento, emoção e ação alinhados nesse tubo de consciência, que alguns chamam de antakarana, né? Quando você tem esse alinhamento, tudo flui, né? E para você ter um despertamento coerente, você de fato precisa ter acesso à informação. E a verdade é que todas as famílias estelares têm muita pressa no meio dessa transição planetária. Então, como o meu compromisso, embora eu tenha estudado as terapias, não seja exatamente a terapeutização de uma pessoa, né? Mas eu precisava entender como as pessoas funcionam, como eu funcionava, como eu funciono, com este corpo, este veículo biológico, não é? Então, embora a minha responsabilidade não seja exatamente essa, a minha responsabilidade é, na verdade, o compromisso com a informação. Então, eles me disseram que eu não tinha o direito de, tendo acessado tanto, guardar isso só para mim, que eles têm pressa para poder começar a trabalhar, despertar, entrar no despertamento, mesmo que atrasado, tardio, das outras sementes asgardianas que ainda não despertaram. E isso, de fato, gente, é um problema para todas as famílias estelares, né? Aqueles membros que ainda não despertaram, membros de equipes de trabalho que são importantíssimas, pessoas importantíssimos, pessoas com uma inteligência acima da média, com uma capacidade maravilhosa de estar auxiliando no despertamento das demais, estão ainda adormecidas, né? E para Asgard, isso daí tá bem grave, porque 65% das sementes são de Asgard e eles ainda estão adormecidos. Destes 65%, apenas 10% vieram com um compromisso de falar a público, como esse que eu tenho agora. Eu não sou a única pessoa que provavelmente pode ser que eu esteja iniciando esse processo, né? Então, nós estamos aqui no dia 13 de março de 2021. Eu estou começando com esse projeto hoje e provavelmente outras pessoas, outras sementes, assim que entrarem em contato com este material, vão receber downloads que são complementares a estas informações que eu venho trazer através dessa série.
E vocês dificilmente vão ver os asgardianos falando, se apresentando como asgardianos, eles não falam. No mínimo eles pensarão, aliás, pensarão não, no mínimo eles deixarão que você pense que eles são pleiadianos, enfim, nórdicos, angelicais, mas eles não vão dizer de onde eles são, porque é uma linhagem muito discreta. Então, justamente por ser discreta, eu não posso falar de tudo. Existem certos tipos de informação que não são permitidas, que sejam compartilhadas, né? E eu venho aqui falar das informações que são pertinentes ao grupo de Asgard que precisa despertar. Isso que eu chamo de processo de adultificação da consciência da semente estelar que está ainda adormecida e, portanto, infantilizada aqui na Terra, né? E grande parte também da minha resistência em fazer esses boletins foi porque eles pediram para que eu começasse justamente com o tema das Twin Flames, e que é algo assim de foro íntimo, que é um tipo de informação que você não compartilha, você não fala disso com as pessoas. É a mesma coisa, sabe aquela história que no meio do marido e da mulher não se mete a colher, né? Embora a gente não esteja falando de uma briga, a gente está falando de uma questão de foro íntimo, né? Que não deve, assim, simplesmente... quem me conhece sabe que eu sou fechada, né? Para muitas coisas. E acho que até pelo fato da minha profissão de escrever, então o tempo todo eu estou mediunizada, captando, fazendo download, canalizando informações, escrevendo essas informações ou gravando em áudio essas informações, né? Essas percepções que me são transmitidas. E então eu dificilmente, assim, gosto de compartilhar coisas da minha vida, como quando eu era mais moça, e gostava, né, de compartilhar muitas coisas aí. Isso tem coisa de 5 anos atrás, né? Então, de 5 anos pra cá, de 2015 pra cá, que começou a acontecer uma grande mudança na minha vida, realmente, que o despertamento foi pesado. Ele foi pesado, foi doloroso, foi muito doloroso. Eu vou comentar, então, nesses boletins, vou compartilhando essas informações. Nesse primeiro vídeo, então, eu sei que essa introdução tá um pouco longa, até por conta dessas questões que eu preciso compartilhar e situar quem tá chegando agora, do contexto, do porquê que isso daí tá sendo feito, né? E por que eles escolheram esse tema, né, de Asgard, do projeto Twin Flame asgardiano? Bom, primeiro porque todo mundo sabe, né, principalmente através dos mitos, né, e das sagas, né, que Asgard tem uma tradição militar muito eficaz, né? E então só que essa não é a forma como os asgardianos gostariam de ser lembrados. Existe um projeto de cunho afetivo asgardiano, né, um projeto asgardiano de cunho afetivo pautado no desenvolvimento de almas compatíveis dentro de um projeto chamado Twin Flame, que é muito mais importante do que qualquer informação tecnológica que Asgard poderia já ter revelado ou demonstrado para a Terra, né? Ou que as pessoas imaginam que os asgardianos possam ter, né? Principalmente depois da Marvel, com os filmes do Thor. Muita coisa que tá ali foi baseada no mito, mas tá distorcido, não é exatamente daquela forma, não é? Foge, quero dizer que foge do aspecto mitológico para se criar uma ficção. Realmente são obras de ficção que têm conteúdos e pontos assim de verdade, como o fato de Asgard ser um povo, né? E esse povo tem muitas,
muitas etnias. Tem etnias, tem variações de etnias ali, né? E o segundo ponto pelo qual a família me pediu para que eu falasse sobre esse tema, que eu entrei num conflito enorme para começar a falar disso, né? É porque o amor, ele é a via mais rápida para provocar o despertamento em alguém. Eu mesma só consegui concluir, nem tá ainda totalmente concluído, mas eu só consegui destravar para o processo de download das minhas memórias, de quem eu realmente sou, de onde vim, aqui vim, para onde vou, quando partir daqui, ou seja, da trajetória da minha alma. Eu só tive acesso a essas informações depois do contato com a minha contraparte, que eu não sabia que era Twin Flame. E então eu vou compartilhar com vocês essas experiências através de um texto que eu escrevi, que é o texto, inclusive, desse livro de Consciência Estelar que eu estou escrevendo, e que eu jamais imaginei compartilhar esse texto em vídeo, falar destas informações em vídeo, justamente porque são de foro íntimo, e eu queria deixar isso reservado num espaço que seria o espaço território literário. Isso me garantiria uma preservação melhor, isso iria preservar melhor a minha imagem, né? E no fim eles me pediram isso e é um desafio muito... eu não tenho uma palavra para definir, mas é um desafio que bate direto com a minha resistência. E eu creio que depois dessa introdução, então, talvez fique mais fácil até mesmo para eu começar a leitura deste texto. E a terceira razão pelo qual eles quiseram que eu compartilhasse, eu ainda imaginei, não, eu vou separar alguns tópicos e vou comentar, assim, de uma forma bem técnica, né, para não... Enfim, para realmente causar um distanciamento, né? Quem me conhece, as minhas alunas da Jornada para Lilith sabem que, embora e as minhas clientes também sabem que, embora eu muitas vezes eu sou mãezona, né? Eu cuido da pessoa, mas assim, eu mantenho um distanciamento. Se eu precisar dar um corte terapêutico, sem sombra de dúvida, mas eu não penso duas vezes, entendeu? Eu puxo ali mesmo, né? Então eu queria causar esse distanciamento, eles falaram não, né? Honre a linhagem da qual você pertence. Então eu vou falar também sobre as valquírias, não neste vídeo, mas nos próximos aí vai surgir o assunto sobre as valquírias. Esses seres existem, né? Eu sou dessa linhagem. E tudo isso é muito difícil para mim chegar e falar num vídeo. Não pensem em vocês que é fácil. Ainda mais estudando psicanálise, tendo vamos dizer, certos conceitos rígidos a respeito da psique humana, que poderiam me classificar num território equivocado, de uma pessoa lunática ou de uma pessoa que está batendo latinha. Felizmente, eu passei, né, pelo grupo de pesquisa da doutora Gilda Moura, que é uma psicóloga excelente, e que estudou esse assunto do contato, né, das pessoas em contato, e que ajuda estas pessoas, né, e felizmente eu também, através dos cursos de psicanálise e das aulas que eu já frequentei, com contato com esses professores e com amigos, eu tenho amigas que são psiquiatras, né, então eu sei que não tem nada de errado comigo, mas é delicado quando você começa a colocar essas questões de uma forma exatamente lúcida, como eu estou colocando agora, para pessoas que provavelmente possam estar adormecidas e olham para aquilo, sentem um chamado, mas não sabem exatamente o que é, e elas vão sentir um medo enorme, o mesmo medo que eu senti, o mesmo medo que eu atravessei, né? Então, a terceira razão pela qual eles pediram para que eu lesse este texto, para que fosse através do texto, e isso foi um pedido da minha contraparte diretamente,
foi que ele foi escrito com tanto amor, porque no momento eu chamo isso de processo de mediunização, né? Então eu estava conectada, ancorada, com o meu tubo de consciência estava totalmente alinhado, pensamento, emoção e ação, né? No ato de escrever e de transmitir a informação. E já vou avisando que esse vai ser um vídeo longo, tá? Então, a forma como este texto foi escrito fluiu dentro de um processo de responsabilidade amorosa. Então, você encontra o teor do amor neste texto, e eles querem que as sementes tenham contato com este sentimento ou com esta possibilidade de se amar, de se sentir amado, porque isso viabiliza o processo de despertamento, é a via mais rápida, né? Quem me conhece também sabe que eu sou uma tantrika, né? Eu sou do caminho do Tantra, e o Tantra é o caminho do amor, o caminho do coração, e de fato eu sou obrigada a reconhecer que se eu não tivesse ido também por essa via, eu não teria entrado em despertamento, né? Porque isso viabiliza o processo da abertura do canal da Kundalini, que é o canal Sushumna, e a Kundalini, quando ela consegue se elevar e trabalhar e limpar os chakras, ela causa um processo de lucidez e de iluminação, e entendam uma iluminação como um processo de individuação, um processo de despertamento natural de uma pessoa, não exatamente aquela iluminação clássica em que o yogi vai para a montanha, ele já estava num ashram, ele tem todo o conhecimento, ele desperta, ilumina e sai transmitindo seus conhecimentos pelo mundo. A gente tem alguns exemplos assim no nosso planeta, né, de pessoas que atravessaram esse processo de despertamento e se iluminaram. E tem um processo de despertamento que não traz exatamente a iluminação, aquela sabedoria plus, né, aquela mega sabedoria, mas traz uma lucidez de quem você é, dos seus defeitos, das suas sombras, aqui você veio e para onde você vai voltar depois que você sair daqui, né? Então existem tipos de despertamento, tipos de iluminação, né? Tem gente que vai achar que despertamento é só você se conectar com a espiritualidade, você seja uma pessoa desperta. Pegando, então, voltando no gancho da terceira razão para que eu lesse esse texto para vocês e falasse da experiência do projeto Twin Flame, é justamente para que o amor fosse o cartão de visita de Asgard. Como é uma linhagem muito esquisita, é uma linhagem muito discreta, vocês não verão asgardianos se comunicando em centro espírita, fazendo, como é que eu posso dizer, sabe, assim, os youtubers, eu sei que muita gente depois que ter contato com esses vídeos vai criar conteúdo em cima deles, não tem problema, isso até ajuda a divulgar, mas eles não vão chegar assim para uma pessoa que que tem um sucessozão assim, lá na mídia e falar, oi, nós somos os asgardianos, né, eles pousaram lá no quintal e nós viemos, né, pousaram no quintal da sua casa e nós viemos dizer para você, revelar toda a verdade a respeito de Asgard, você vai comunicar para o mundo, não é assim que funciona. O protocolo asgardiano de download de informações é extremamente rígido e difícil. É lógico que a semente asgardiana passa por esse treinamento antes de nascer. Por isso que esse protocolo existe. E uma outra razão extremamente importante, eu diria que é a mais importante, porque eles fazem esse protocolo de descrição, que é a pessoa, a semente que tem que lembrar da informação, e você vai saber se a informação é coerente pelo conteúdo técnico que ela te traz. Justamente o motivo disso é a preservação da linhagem. Então, cada família estelar tem um protocolo. E aí a gente pode até parar para pensar no seguinte, né? Poxa, mas Asgard não está preocupado com a Terra, só está preocupado com as sementes? Sim, está preocupada com as sementes. Por quê? Porque as famílias estelares, eles estão sempre se reunindo em tempos de transição planetária. Já ficaram definidos os grupos
que atuariam com o restante da massa da humanidade, né? São grupos específicos que estão cuidando de mensagens específicas para públicos específicos. E a minha função, então, é ajudar essas pessoas que ainda estão adormecidas, de alguma forma, através destes conteúdos. E a gente, então, vai começar falando de amor através de uma série de downloads que demoraram dias assim para acontecer. Cada dia me vinha uma memória e um aspecto técnico a respeito daquela memória, tá? Eu vou comentar essa experiência, então, como foi esse despertamento meu, aliás, este download de informações que eu estou atravessando, através do contato com esse ser, com esse amor. Nem sempre aquela pessoa que você espera, que você ama, ela reencarnou na Terra. Às vezes ela ficou no plano que a gente chama de espiritual, mas que para eles é bem material, né? Isso também é uma outra coisa que multidimensionalidade é um assunto também que eu vou tratar nos vídeos que viram depois desse. Às vezes eles ficam, muitas vezes, na verdade, não às vezes, muitas vezes eles ficam no plano espiritual, que a gente chama de espiritual, dando apoio energético pra gente aqui embaixo, porque a experiência conjunta pode se tornar complicada, como a gente vai ver. Então começa assim. Eu me lembro de você como parte de mim. Tentamos várias vidas juntos na Terra sem sucesso. Sempre éramos separados por forças sociais e espirituais que atormentavam nosso propósito de elevar o padrão vibracional das vidas neste planeta. Ficamos presos nesta roda reencarnatória artificial. Você despertou primeiro e foi resgatado pela nossa família, mas eu permaneci aqui embaixo por mais 200 anos. Até que finalmente eu despertei e você também pôde vir me buscar. Eu me lembro que você sempre me encontra. Eu me lembro de vidas que não vivemos aqui, de vidas em outros lugares, planetas e espécies. Eu me lembro que, embora sejamos considerados almas bebês no universo de onde viemos, aqui somos almas muito antigas e que já brigamos muito mesmo por conta de ciúme, posse, liberdade, entre outras coisas. Que ficamos sem nos falar, mas nunca sem sofrer pelas nossas infantis separações. E que hoje, de alguns milênios para cá, aprendemos a nos respeitar e a nos amar como a fonte que nos criou nos ama. E que jamais ficamos longe um do outro por muito tempo. Uma missão aqui, outra acolá, e logo nos reencontramos novamente. Eu me lembro que quando entendemos o funcionamento deste pequeno mundo, e a corrupção nele existente para impedir que o amor flua entre os seres da Terra, e que planejamos retornar separados. Enquanto um descia, o outro permanecia para dar o devido ancoramento e suporte espiritual na imersão. Nós chamamos essa experiência de descer a consciência numa matéria biológica densa, seja na Terra ou em qualquer outro planeta, pautado na tridimensionalidade. A gente chama isso de imersão. Eu me lembro que escolhemos descer para despertar os nossos, mas que eles também ficavam tão esquecidos quanto nós quando desciam. Assim aprendemos a planejar com melhor observação, à custa de muitos erros e acertos, até conseguirmos atingir uma dinâmica de ação que satisfizesse os nossos objetivos de resgatar nossa família adormecida. E ela é ainda muito extensa,
mas vamos conseguir despertá-la. Vamos sim. Me lembro que já resgatamos muitos dos nossos em outros mundos e que sempre que há um esquema de aprisionamento consciencial artificialmente planejado, onde haja almas em sofrimento, nosso clã é requisitado para atuar. Por conta de nosso imenso amor e alegria em lidar com situações delicadas de risco, além do nosso rígido treinamento de resgate e combate. Me lembro de uma vida na Terra que depois que decidimos descer separadamente para ter mais sucesso nas operações, você desceu e o contrato kármico exigia que você se casasse com outra pessoa. Isso acontece, tá, gente? É comum. Então, nós escolhemos juntos uma candidata que se encaixasse nos parâmetros de feminilidade biológica energeticamente compatível com a minha. Contatamos essa alma antes dela reencarnar e fizemos a proposta. Você seria o marido dela, já que as diretrizes do planeta exigiam que desta vez na experiência a mesma se casasse. E que eu seria a mentora espiritual daquela vida, daquela moça, em troca de poder estar mais próxima de você e lhe assessorar quando fosse o melhor momento para o início do serviço de resgate, assim que tivesse idade mais avançada. Então, ele reencarnou nesse período, o contrato kármico exigia um casamento, então nós entramos em contato com a moça, a gente escolheu uma moça, uma alma, né? Então, aquela alma aceitou a proposta, já que o contato conosco a faria subir alguns degraus na escala evolucionária dela. E por alguns instantes, em momentos de intimidade a dois, eu pude dela me aproximar e partilhar minha energia com você. Você, apesar de ter a memória obliterada pelas condições encarnatórias do veículo biológico limitado que habitava temporariamente, podia me sentir e sabia que a esposa não estava sozinha naqueles instantes, mas acompanhada de um ser de amor incondicional que partilhava apenas energeticamente daquela experiência atriz. Então, como é que funciona isso, né? Muitas pessoas que estão em contato com sua contraparte hoje, que sentem, que já têm o conhecimento, né, de que o seu complemento divino, né, não encarnou, né? Por exemplo, a pessoa já se casou, ela tem um contrato kármico com outra pessoa, né? Muitas vezes o nosso complemento divino se aproxima do nosso cônjuge para estar compartilhando energias conosco, e isso não é um processo, é longe, nossa, mas é muito longe, né? Tipo assim, não chega nem, não tem absolutamente nada a ver com o processo de vampirismo, entende? De você incorporar no corpo de outra pessoa e usar ela, não. É bem diferente disso. É um acoplamento energético que existe, que ajuda aquela alma em desenvolvimento a se desenvolver também. Essa alma ganha pontos na encarnação dela, porque tudo isso é acordado previamente no contrato encarnacional antes de nascer, antes de todo mundo nascer, tá? Então, essa informação, eles consideraram importante que fosse partilhada, e eu fiquei muito resistente em partilhar isso, porque isso, enfim, pode gerar uma série de julgamentos, né, equivocados, inclusive, mas eles consideraram importante estar contando essa informação, estar passando, transmitindo essa informação para vocês, porque muita gente, quando tem consciência, quando se liga que é o amor da vida dela, que é o amor de muitas vidas, o amor, né, sideral dela, né, não encarnou, mas que ele tá próximo e ele tá ali naquela convivência, né, junto com o casal, essa pessoa começa a sentir culpa. Então, semente estelar, não sinta culpa, por favor. Tudo isso é pré-acordado, no período pré-encarnatório. Não é um processo de vampirismo, muito pelo contrário, quando você percebe, é uma interação tão positiva que até o seu cônjuge, né, seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, enfim, ficam extremamente bem, eles ficam felizes, existe uma integração muito ótima entre vocês.
Então isso só traz um desenvolvimento para vocês mesmos enquanto um casal encarnado aqui na Terra. Então fique em paz com a sua consciência, tá? Porque não tem nada de errado com isso. Isso, na verdade, é um modus operandi utilizado por diversas famílias estelares, ok? Nós driblamos os nossos ciúmes, vencemos as nossas ilusões, então foi a minha vez. Eu desci. As condições planetárias apenas pioravam para mulheres como eu, contínuo para a liderança. E você me apoiava, embora nós não pudéssemos mais nos tocar como antes. Eu escolhi ser freira, porque ali, nos recintos da Igreja Católica, eu achei que poderia ser instruída e ter acesso a livros e pesquisas. Mas mesmo assim eu fui excomungada por conta de minhas habilidades e fui considerada uma bruxa. Eu pereci na fogueira e você estava lá no momento de retirar minha consciência daquele pobre corpo. Muitas sementes que nasceram mulheres têm essa memória, né? Eu me lembro de não desistir da família em amnésia e de querer descer outra e outra vez, até chegar aqui no ponto onde estamos agora. Eu me lembro de você e do nosso amor. Gente, é uma integração energética fabulosa e ela é diária. É uma integração que ajuda muito você no seu trabalho, na sua vida, ajuda no fluir. Amor é tudo o que há. Não existe lei de amor. Amor é tudo o que é. O amor é um estado da consciência. É esse estado da consciência que o texto está falando, que eu falo, que eu compartilho com vocês. Eu me lembro da linhagem civilizatória atual, então agora a gente vai adentrar as informações mais técnicas. O experimento interespécie élfico asgardiano em que nos encontramos. Nossos pais já sabiam que nos conceberiam como twin flames e sempre nos apoiaram em tudo, pois eles também eram twin flames uns dos outros. Crescemos juntos, brincamos juntos e rimos juntos. Então, Asgard, ela tem não é tantas etnias, a gente tem duas raças principais, que é a raça, uma é o eixo da raça adâmica, que tem as suas etnias, e outro eixo é a raça élfica, que tem suas próprias etnias também, e você tem a mistura entre essas duas raças, né, entre adâmicos e élficos. Então, agora a gente começa com essa informação técnica do experimento interespécie élfico asgardiano, tá? Nós nascemos, os meus pais eram twin flames, então era natural que quando eles fossem ter um filho, eles buscaram um casal de almas que também já fosse twin flame. E os pais dele também eram twin flames, porque nessa região, eu vou explicar mais tarde adiante, nessa região onde nós nascemos, ela é exclusiva desse tipo de projeto, desse tipo de evento, desse tipo de fenômeno, tá? Eu me lembro de que nos casamos muito cedo, você com 13 e eu com 14 anos, a gente tem que entender também que aqui são culturas diferentes, não tem nada a ver com as culturas aqui da Terra, tá, gente? Então, é um outro aspecto cultural que vocês precisam abrir um pouquinho a mente para estar contemplando a informação, sem julgar. Então, eu me lembro de que nos casamos muito cedo, você com 13 anos e eu com 14, e que descobrimos nossa sexualidade juntos. A nossa cultura é muito avançada e tolerante, então nossos pais nos apoiaram e nos arrumaram uma casa nas planícies verdes para este encontro, em meio à natureza e próximo ao Lago Verde Azul, onde pudemos pela primeira vez compartilhar a nossa intimidade. Estávamos entusiasmados em descobrir como aquela nova forma biológica iria nos servir. A gente estava em imersão em Asgard e a gente escolheu ir para dentro dessa imersão e para esse projeto, né, para ver como que seria isso. E era uma forma biológica relativamente nova
para nós. Então a gente estava curioso de saber como é que aquilo funcionava, né? Eram 2 adolescentes, na verdade crianças, né? Então descobrimos juntos que a nossa espécie é portadora de uma joia sagrada, a joia do coração. E que quando 2 almas se encontram e escolhem partilhar suas joias, aquilo é considerado um casamento. Nós combinamos aquele momento. Então, essa espécie de essa etnia élfica, em específico, ela tem no lugar do chakra cardíaco literalmente uma joia mesmo. É uma joia, o ser nasce com essa joia, ela vai crescendo, ela é um órgão, mas é um órgão que pode ser trocado, compartilhado com a pessoa certa. Então, essa joia do coração é um órgão dentro... eles têm coração, o coração é energético e a joia essa joia, ela é o aspecto físico desse coração. Você só pode compartilhar ela, como você tirar uma parte dela e entregar para outra pessoa, e outra pessoa entrega a dela para você quando você encontra realmente o seu Twin Flame. Isso não é um ato tão sagrado que não pode ser partilhado com nenhum outro ser, tá? Então descobrimos que carregávamos joias em nosso centro cardíaco muito cedo, ainda crianças, e conforme foi aumentando a nossa vontade de partilhar e trocar nossas joias, decidimos que deveríamos nos unir definitivamente. Comunicamos nossos pais que felizes nos apoiaram apesar de nossa pouca idade. Este mistério é vivido por todo o casal de nossa espécie quando encontra seu verdadeiro par, o mistério da união das joias. Enquanto não se encontra um par, jovens e adultos têm a liberdade para se conhecerem em intimidade, partilhando suas luzes e namorarem sem trocar suas joias. Mas quando encontram o par, o que em nosso mundo é bastante comum, pois ali é um lugar especificamente projetado para o experimento Twin Flame, infalivelmente estas almas se casam. Então, quando eles se encontram, eles se casam. É um projeto de felicidade. Asgard é classificada entre os mundos felizes, tá? Já está classificado dentro dos mundos celestiais, né? É considerado um mundo feliz ali. Então, esta é a forma como celebramos os casamentos. Trata-se de um mundo projetado para o amor, entre outras coisas. Então, aqui a gente já tem a nossa primeira nota de rodapé, que diz o seguinte, né, quando eles disseram que, quando eu me lembrei, né, e eu estava nesse contato junto com a minha Twin Flame e também com outros membros da minha família, nós estávamos reunidos na nave, né, e eles me transmitiram, assim, eu me lembrei e aí eles foram dando explicações, né, sobre esse mundo projetado para o amor, né? Então eu perguntei se isso era válido para qualquer tipo de relação, por exemplo, como aquelas que nós temos aqui dentro da diversidade, relações homoafetivas, enfim, e eles me disseram que não, né? Eles me disseram que não existem uniões homoafetivas dentro desse experimento asgardiano, mas existe uniões homoafetivas dentro de outros experimentos. Asgard é um experimento da consciência, vocês precisam compreender isso, tá? A Terra, o projeto Terra é um experimento da consciência, vocês precisam começar a se verem a si mesmos, a si mesmas como experimentos de consciência, tá bom? Aí fica mais fácil de elaborar essas informações que eu tô trazendo aqui. Então, eles me explicaram o seguinte, que as uniões desta natureza, as uniões de natureza homoafetiva, são mais comuns e verdadeiramente necessárias em algumas colônias asgardianas densificadas, em planetas de colônias mistas como o nosso, já que a alma, quando envolta por uma biologia temporária mais densa, ainda está experimentando o seu potencial energético nas polaridades feminina e masculina. Então, quer dizer, quando a gente ainda está se experimentando, então esse tipo de experimento, esse tipo de experiência é extremamente necessária para a alma, né, para o aprendizado da alma, né? Mas que uma alma que encarna em Asgard, ela precisa ter todos esses aspectos já bem resolvidos em si mesma, né?
antes de escolher nascer no gênero masculino ou feminino e estar em harmonia com a sua escolha, ao saber que dentro dessa experiência, asgardiana no caso, ela irá trocar com seres do sexo oposto ao escolhido por ela, né? Então, assim, a experiência da homoafetividade, ela existe em outras colônias, eles me explicaram que elas são muito necessárias, principalmente para almas em desenvolvimento que estão aprendendo, mas que depois que você se equilibra com as suas energias masculina e feminina, você não tem mais necessidade dessas experiências. Então, você parte para outros tipos de experiências. No caso, você pode entrar, então, participar do projeto Twin Flame. Né? O projeto Twin Flame, ele é um projeto baseado em uma tecnologia biológica. A gente já vê que tem uma tecnologia biológica ali, até mesmo pela questão da troca das joias do coração, né? De modo que masculino e feminino sejam integrados, venham, que esse ser que é um, que nasce como um, tenha uma experiência dividida em corpos biológicos especificamente projetados e planejados para esse fim, tá? Então, trata-se de um mundo projetado para o amor, entre outras coisas. Primeiro, o casal, como é que isso funciona? Primeiro, o casal se une, depois comunica aos demais clãs a sua união e então celebra-se a grande festa. Nós mal tínhamos atingido a completa adolescência quando isso nos aconteceu. Gente, lembrar dessas coisas foi assim como assistir um filme de cinema. Foi assim fantástico. E aqui a gente também tem uma outra nota de rodapé com relação ali aos clãs, né? Porque aqui, assim, com relação aos clãs, né? Felizmente, neste nosso mundo, não há mais clãs inimigos. Esta etapa foi vencida há milênios atrás, então os clãs vivem em harmonia e grande respeito, mesmo que discordem da forma administrativa de trabalho dentro das regiões governadas por cada um. Porque eu questionei, mas nossa, é um mundo assim tão feliz, quer dizer, um conto de fadas, porque isso daqui é tão surreal, parece que é tão distante da nossa realidade, mas eles dizem que não, que isso é possível aqui na Terra, a gente estabelecer protocolos de desenvolvimento e ancoramento emocional pautados no amor, pautados no estado de consciência do amor. Então, acho que ninguém imagina, né, que Asgard seja regente desse tipo de projeto, né? E cada linhagem estelar também tem seus próprios projetos em relação ao amor, né? Enfim, cada linhagem é de um jeito, eu só posso falar pela minha, tá? Eu lembro de como é, na verdade, porque esse mundo ainda existe, de como é o sexo, né? E no lugar dos nossos órgãos, acendem-se luzes que nos libertam do corpo quando unidas. Então, às vezes, a semente estelar tem uma memória, né? Você tem seu corpo denso, seu físico denso aqui. E você tem uma memória Você tem uma memória em que você... que é totalmente assim, que não é compatível com a forma como você vive a vida aqui. E às vezes você entra em conflito com isso. Então saiba que isso é perfeitamente natural, você não precisa estar em conflito com isso, né? Então, no caso da espécie, essa espécie de elfos ao qual eu pertenço, no lugar dos órgãos, quando existe o contato sexual, se acendem luzes, tá? Quando essas luzes se acendem no corpo, né? O órgão sexual masculino, ele se ilumina, existe, então, uma biologia fotônica, tá? E o órgão sexual feminino também se ilumina, né? E após muitas horas de jogos de carinho, como que eles atuam, né? E eu tenho certeza que essas informações me vieram justamente porque
eu fui pro caminho, né? Fui iniciada no caminho do Neotantra, depois eu fui estudar um pouco de Tantra clássico, né? E viver isso. Então é lógico, era natural que eu acessasse esse tipo de informação, né? Então, após muitas horas de jogos de carinho, nos unimos em uma penetração passiva e constante. Então, assim, eu já expliquei que Asgard tem outras etnias. Cada etnia funciona de um jeito. Eu estou explicando essa etnia a qual eu pertenço, né? Essa etnia élfica, porque existem outras etnias élficas também. Então, é uma penetração única, passiva, exatamente como naquele modelo tântrico em que a gente vê aquela imagem de Shiva e Shakti sentados juntos em posição de yoga, tá? Então, nesse item, a energia sexual se eleva, né? O tesão do casal se eleva, os olhos e bocas se iluminam, emitindo játons de fótons. Lembra-se que eu falei que nossa biologia é fotônica. Nossas cabeças pendem para trás e irradiamos luz num imenso e explosivo orgasmo. Então, o olho, ele se ilumina, a boca sai jatos de luz do olho, da boca, ouvido, e ambos naquela posição entram em estado de êxtase. E isso pode durar infinitas horas, né? Os dois, a energia vai circulando naquilo que eles chamam de infinito criador, né? E não tem nada a ver com o conceito de Deus que a gente tem aqui na Terra, porque eles não acreditam nesse Deus mitológico e social, cultural que nós temos aqui, ok? Muitas mulheres que são sementes estelares têm, e que, estando acompanhar com companheiros, né, ou casadas, ou solteiras, elas têm feito download de algumas memórias em relação a esse tipo de intimidade, né? E também fico um pouco assustada em relação a... Porque quanto mais aumenta o contato com a sua família estelar, quanto maior é o contato extraterrestre, maior é a chance de você também estar em contato com a sua contraparte e de você começar a sentir desejos sexuais num nível multidimensional. E isso é sinal de que sua contraparte está perto de você. E você não deve opor uma resistência exatamente a isso. Então, quando isso começou a acontecer quando eu comecei a recuperar a minha capacidade multidimensional e sair do corpo e ter contato com a família projetada aqui também, ou também em corpo físico, né, ou na nave, enfim, você percebe o processo de incompatibilidade da biologia densa para a biologia destes seres que já possuem um padrão de 5D, de quinta dimensão, né? Mas eles me disseram que isso também é possível e minha contraparte me mostrou que é possível. Então, assim, eu digo, né, para as mulheres que a ferramenta dos Yoni Eggs, ela é divina para nós nesse sentido, porque ela nos capacita multidimensionalmente para estarmos com a nossa família estelar, para fazermos os downloads que são necessários que sejam feitos e também para viver o amor, o estado de consciência do amor num nível multidimensional, elevando o nosso padrão de sexualidade, o padrão de sexualidade planetária para um nível de 5D. Isso é extremamente possível, tá? Apesar do nosso corpo ser biologicamente incompatível em termos da constituição dele, mas ele pode ser readaptado, readequado conforme você vai abrindo camadas da sua consciência, do seu estado de consciência do amor, e a energia sexual, que é a energia Kundalini, que se eleva através dos seus chakras, então, te proporcionando esta experiência magnânima, tá? E o que eu mais gosto dessa experiência é ter me lembrado da partilha das nossas joias, porque é um sentimento absurdamente... Não tem palavras, tá?
Então, eu lembro-me que também partilhamos de nossa sexualidade comunitariamente, e aqui a gente vai ter um dos princípios do Tantra aqui na Terra, que tentaram fazer aqui na Terra, mas que não deu muito certo, tá? Então, eu vou contar como que funciona isso dentro dessa etnia, tá? É tudo com muito respeito, viu, gente? Lembro-me de que também partilhamos de nossa sexualidade comunitariamente com outros casais de nosso clã, e que isso não é considerado no nível da carnalidade um tabu, com a vulgaridade que é visto aqui na Terra, já que, e aí com o pulo do gato, como que isso é feito? Para se unir ao clã em espírito, lembra que eu falei que o casal se une numa única penetração passiva e a luz sai, se expandem e eles saem dos seus corpos e se unem numa luz única, né? Então, para se unir ao clã em espírito, isso significa que eles têm que estar fora do corpo, é necessário que cada casal se una primeiro em sua própria luz, para depois, fora de seus corpos físicos, partilharem a mesma com o clã. Lembra que eu falei que nos órgãos sexuais, então, se acendem luzes? Então, quando a gente fala que vamos unir as nossas luzes, significa vamos fazer amor, não é? Que na verdade esse amor não se faz, você já vive nesse estado, ou você vive nesse estado de consciência, ou você não vive, ou você está nele ou você não está, tá? Então trata-se disso especificamente. E então você precisa estar junto com a sua contraparte, com o seu twin flame, unido em luz, para que você possa, para que vocês dois como um possam partilhar essa luz com outros casais. E esta luz do clã sustenta toda a nossa existência, abastecendo e mantendo acesa a chama das nossas joias do coração, né? Aqui na tridimensionalidade, o que a gente faz? A gente come para ter energia. Lá, eles, é lógico que eles se alimentam, mas esse tipo de troca, ela é uma interação social, ela é o modo de vida deles, entende? Então, isso é combinado previamente entre os casais e um local adequado é escolhido para a prática sagrada. E aqui um adendo, então, sobre a luz do clã, né? Que então, assim, os casais se unem em luz e aí você tem uma luz global, que é a luz do clã. Então, você tem é através dessa luz que compartilhamos nossos conhecimentos e experiências, além daquilo que é tradicionalmente transmitido em nossas escolas e centros de pesquisa. Então, a forma mais rápida e fácil de você compartilhar um conhecimento e uma experiência é você se unindo com a luz do clã. E essa união é feita, essa interação social é feita desta maneira aqui, tá? Lembrei-me que normalmente temos os centros de união, de arquitetura circular e um pé direito de 5 metros de altura, apoiada em pilares circulares da rocha mais branca que já vi, pilares circulares transparentes por onde passeiam os peixes imersos em água, com salas circulares abertas para jardins internos repletos de fontes naturais e com nichos circulares em cada uma para reuniões de até 9 casais. Há aberturas no teto para quando as luzes se encontram no céu, formando a grande chama esférica, que é a luz do clã. Então, acho que essa parte ficou clara, né? Eles se reúnem nesses centros de união. Esses centros para casais em aprimoramento, onde agendamos os dias, estes são centros, os centros de união são centros para casais em aprimoramento, onde agendamos os dias com essa finalidade. Lembra que eu disse que essa região específica, essa região élfica específica dessa etnia, faz parte do projeto Twin Flame, tá? Então, tudo que diz respeito a Twin Flames, a forma como as Twin Flames podem agir, tudo que diz respeito ao amor e ao estado de consciência do amor é experimentado e é proposto ali, tá? Como um processo de integração da consciência e interação social com os demais, ok? Então, normalmente, né, o que são casais em aprimoramento, né? São casais,
esses casais em aprimoramento, eles são... O que é considerado um casal em aprimoramento, né? São considerados casais em aprimoramento todos os casais de até 100 anos juntos, como também os recém-casados em treinamento afetivo, algo semelhante aos treinamentos neotântricos do Ocidente na Terra, onde recebem lições filosóficas sobre amor, nobreza e honra, além das artes sexuais específicas desta etnia élfica. Um adendo para este tópico, mas bastante interessante de partilhar, cada etnia élfica possui uma particularidade. Esta a qual pertenço é uma etnia magra, de baixa estatura, entre 1,5 m e 1,60 m de altura, muito semelhante à ideia romântica das fadas, com o tom de pele branco esverdeado muito claro, de modo que a luz do sol se parece completamente branca, como as tintas de nossas paredes na terra, como essa tinta que está aqui atrás, ó, né? Com um tônus brilhoso semelhante à tinta plástica usada pelas crianças em nossas escolas terrenas. A impressão que dá é que nós temos, dentro dessa etnia, a gente tem muito colágeno na pele, parece que toma um banho assim de colágeno, nessa textura de pele, né? Nós também podemos manifestar asas energéticas se quisermos e precisarmos. Normalmente não as usamos, mas usamos bastante nossas capacidades telepática, fotônica, cocriativa e de volitação. Volitação é levitação, tá, gente? Então, voltando lá, estes, né, os centros de união, são centros para casais em aprimoramento, que eu já expliquei, onde agendamos os dias com essa finalidade. Normalmente são casais, quem são esses casais, né? Como é que eles interagem? São casais de amigos entre si, mas pertencentes ao mesmo clã. Mas também pode ocorrer a interatividade entre clãs, já que somos filhos de clãs diferentes também. Então, os meus pais pertenciam a um clã e os pais dele pertenciam a outro clã, tá? Para os casais veteranos, existem os centros avançados de medicinas do amor. Eu não vou falar destes centros aqui, tá? Mas existem os centros avançados de medicinas do amor. É realmente uma coisa muito maravilhosa. Eu levei um choque de bem-aventurança quando eu acessei essas informações a meu respeito. Honestamente, eu não esperava. E eu acho que ninguém aqui na Terra, né? Ninguém aqui na Terra, né, que passou por um... Ninguém aqui na Terra que passou por um perrengue enorme que é nascer aqui como um terrícola, tendo experimentado rejeição, ingratidão, abuso das mais diversas formas, obrigações, crenças limitantes, né? A sensação de não pertencimento. Uma pessoa que passou por tudo isso, e a grande maioria dos terrícolas atravessam isso, consegue imaginar uma experiência, que é possível uma experiência assim no universo, e eles dizem que é possível uma experiência semelhante dentro da nossa anatomia, nossa própria constituição biológica, não desse jeito que é feito lá, mas dentro da nossa realidade aqui é possível a gente acessar esse estado de consciência. Afinal, o amor, ele é a via mais rápida para o despertamento de alguém, né? Então, existe ainda a cerimônia global de união das chamas dos clãs. Já está acabando, tá? Onde todos os casais, uma vez ao ano em nosso mundo, se reúnem para celebrar e compartilhar os saberes colhidos em suas experiências através da luz de cada clã. Essa tradição fortalece nossa etnia e abastece energeticamente o nosso povo. Então, tem uma cerimônia nacional lá que, então assim, a administração ela é regional, então é uma sociedade dividida por clãs. E então os casais se reúnem, são casais em aprimoramento, depois eles se tornam veteranos, então eles começam sim a participar dessa ação comunitária da união da luz dos clãs.
E aí tem a cerimônia nacional mesmo, global, né? Não digo nacional, porque não é exatamente... Não é dividido na territorialidade como a gente entende aqui, são bolhas de realidades. E então eles dizem que é o globo, né? Que é uma bolha. É uma união global, da união das chamas dos clãs, né? E que essa tradição é justamente o que fortalece a nossa etnia, fortalece, abastece a joia do coração, né? E abastece energeticamente, né? As criaturas que nascem ali. Nessa cerimônia importante, a capital se prepara para deliberar a bolha toda, que é a nossa bolha de realidade entre mundos, e que é um conceito que eu vou explicar daqui a pouco, que vocês vão achar bem interessante, né? A capital se prepara para deliberar a bolha toda, o melhor da nossa tecnologia a serviço do amor, permitindo que casais de todo o nosso mundo se integrem através de seus clãs e os clãs, por sua vez, se integrem à bolha capital através do que penso ser uma gigantesca esfera de cocriação orgástica. Esse nome aqui fui eu que dei, porque foi a forma que me veio. A comunicação nem sempre é por palavras, muitas vezes vem por pacote de ideias, de pensamentos, e o meu cérebro ele tem que transliterar em termos e criar termos, às vezes neologismos, que mais se adaptam para a realidade daquilo que está sendo transmitido aqui, né? Então, aqui, esse evento, na verdade, quando eles falam, né, colocar o melhor da nossa tecnologia a serviço do amor, a gente está falando de tecnologias da alma, tá? A integração de consciência em mônadas de energia ou estruturas esféricas vibracionais. Podem haver variações nas formas poliédricas das uniões, mas normalmente a esfera é a ideia mais usada para a fusão de almas. Asgard possui várias tecnologias de consciência, tá, gente? E ela é perita na forja de almas, isso eu só vou comentar nos outros vídeos. Então, esse nosso mundo, né, esse mundo élfico, né, que eu tô falando, é uma bolha de realidade adjacente de Vanaheim. Lembra a Vanaheim dos mitos? Se você pegar o mapa da Yggdrasil, você vai ter lá Vanaheim, que é o reino dos elfos, que fica próximo lá de Asgard. Aquilo é só um mapa didático, não funciona daquele jeito, tá, gente? Nem tenta se localizar por aquilo lá, que aquilo lá é só esquemático mesmo, tá? É outra coisa, é muito mais complexo do que vocês imaginam, né? Então, assim, o nosso mundo é uma bolha adjacente de Vanaheim, mencionada nos mitos nórdicos, que, por sua vez, Vanaheim é um dos territórios de realidade de Asgard, tá? Então, Asgard tem muitos territórios de realidade espalhados pelos universos do multiverso, ou aquilo que eles chamam de superuniverso. Multiverso, superuniverso, para eles é a mesma coisa. Então, o nosso universo faz parte de um multiverso, tá? E cada território de realidade asgardiano pode ter suas próprias bolhas de realidades adjacentes. Então, onde eu nasci, dentro da minha família estelar atual, eu nasci dentro de uma bolha de realidade adjacente de uma região que na Terra ficou conhecida como Vanaheim, que seria o reino dos elfos, tá? Já tá acabando. É assim que partilhamos as nossas experiências e saberes, distribuindo para a rede de consciência coletiva da família Vanaheim tudo o que aprendemos dentro e fora do nosso mundo. Uma experiência extremamente feliz e prazerosa, tão liberta que nenhuma alma da Terra poderia se aproximar, sequer em tamanho, deste êxtase físico, amoroso, meditativo e multidimensional. Filosofias como as neotântricas da Terra apenas revelam uma pequena parcela do que isso seria em termos de expansão de consciência através do êxtase amoroso e carnal. A gente só consegue captar uma ínfima parcela energética do que é isso.
E de fato, quando você está em interação, principalmente através da ferramenta da tecnologia dos Ioni Eggs, que é uma tecnologia de cristais, eu escrevi sobre isso no meu livro Ioni Egg, a Pedra Filosofal da Consciência Feminina, para ajudar as mulheres a entenderem essa tecnologia de consciência e a usarem essa tecnologia de consciência. O tipo de êxtase multidimensional, ele chega a ser às vezes insuportável, porque o nosso corpo, a nossa biologia não está preparada, né? E conforme você vai tirando camadas de densidade, aí passa a ficar mais suportável, tá? Mas é só para vocês entenderem do porquê, uma das razões pelas quais o sexo na nossa civilização é um tabu é justamente o controle da consciência humana, porque uma pessoa bem resolvida sexualmente não cria problema. O seu cérebro, ele começa a produzir anti-inflamatórios naturais. É uma pessoa que não vai ter problema de saúde, ela não vai precisar de médico, não vai causar problema no trânsito. Então você cria, na verdade, uma situação de cura social, de cura planetária, né? E, bom, se você parar para pensar, né, o juiz, o advogado, o médico, nenhum deles vão receitar orgasmo para a cura de um indivíduo, né? E aqui essa civilização é o que a gente pode chamar de civilização tântrica, essa linhagem da qual eu venho, mas eles não se chamam tântricos. Tantra é um nome que foi dado aqui na Terra, tá? E assim atravessamos essa existência resgatando famílias, cuidando do ensino e aprimoramento e aprimorando o conhecimento no templo de nosso povo. Eu já disse que eles não são religiosos, então os templos lá funcionam como universidades de conhecimento, tá? São escolas, ok? Escolas assim que você estuda desde a linhagem, você estuda desde a ancestralidade da própria linhagem até a ancestralidade dos ancestrais que nos criaram, nosso experimento genético, né? E também da história de Asgard e de outros universos. Me lembrei também que ainda tenho 2 castas para honrar, pois além de ter nascido elfa, continuo sendo uma valquíria imersa com compromissos em Asgard. Isso aqui é uma outra história que eu vou comentar num outro vídeo, mas existe o processo da imersão dupla da consciência. Você está encarnado num corpo multidimensional, num nível altíssimo, e aí você faz uma imersão para um corpo multidimensional, mas que tem uma capacidade um pouco menor. E pode acontecer daquele corpo multidimensional você querer partir para a densidade, tá? Dentro da experiência asgardiana, isso se revelou ser mais seguro, que é algo que eu vou comentar também nos vídeos seguintes. Então, eu também me lembrei que tivemos um filho que demos ao mundo e que, como nós, orgulhosamente também segue a tradição do resgate. A tradição do resgate, que é assim que é chamada, essa coisa de você ir resgatar membros da sua família que ficaram imersos, ou na verdade ficaram perdidos em projetos de imersão mais densos em planetas como a Terra, é uma profissão muito honrada lá, né? E então também agora, né? Agora a gente já vai terminar. Estamos adentrando o início da idade avançada de nossa espécie, embora ainda sejamos considerados jovens para sermos chamados de anciões e tenhamos a energia dos adolescentes. Existem as câmaras de rejuvenescimento da nossa tecnologia, mas você aguarda o meu retorno, a nossa forma desta vida, para decidirmos juntos se vamos ou não lançar mão disso, ou se retornamos para os nossos corpos originais em imersão, adormecidos em Asgard. Eu estou em imersão na Terra e você é um dos meus mentores hoje. Eu estou numa imersão dupla e você se mantém firme em sua imersão primária até eu retornar. O nosso contato é genuíno. Eu sou muito grata por você ser o meu amor, o meu gêmeo oposto divino, o meu antídoto. Eu me lembro de tudo. E eu te amo em tudo. Eu me amo em tudo também. É isso que eu tinha para compartilhar. Agora eu estou um pouco mais relaxada, não menos preocupada desse impacto.
informacional, mas eu espero que o objetivo possa ser cumprido, no sentido de chamar a atenção, né, de você que é uma semente asgardiana para um propósito maior. Os outros vídeos vão ser bastante interessantes também, em termos a nível informacional. Mas a família asgardiana desejou que o amor fosse cartão de visita, para que, independente de você ser uma semente asgardiana ou não, uma semente de qualquer outra linhagem, possa reacender a esperança no seu coração, de você despertar, de você descobrir, se lembrar de quem você é. E a esperança que eu falo não é a esperança passiva, a esperança preguiçosa e omissa. Eu estou falando do verbo esperançar. 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 Para algumas religiões, né, vão dizer que, inclusive o próprio Tantra, né, existe o antinomianismo tântrico. O Tantra ele é bem contraditório, mas o Tantra é uma dessas filosofias que dizem, né, pensa no momento presente, você só tem que não se preocupa com a sua vida extraplanetária, se você é um ET, se você não é. Para quem é semente estelar, esse tipo de orientação não funciona. Só essa pessoa sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não é fácil. Então você precisa estar em paz, em harmonia com as suas memórias. E o que Asgard vem trazer nesse primeiro contato com todos nós, conosco, é justamente dizer que o amor é a porta de entrada para o contato. É o amor, não é outra coisa. É o estado de consciência do amor. É o amor enquanto estado de consciência. É o verbo esperançar. Existem projetos estelares de vidas maravilhosas. Então, o amor é a porta de entrada. Quer um contato? Quer entender quem você é? Quer se lembrar? Quer descobrir quem você é? O contato é o amor. Né? E esse amor começa no seu coração, no seu ponto zero. Uma forma de você começar a se abrir para isso é ir atrás em busca das terapias multidimensionais, terapias vibracionais, que vão ajudar na limpeza, no alinhamento, nos divórcios energéticos. Atualmente eu faço isso só agora em 2021, no ano que vem eu não sei se eu vou atender com isso mais, mas eu estou atendendo com os Yoni Eggs e estou atendendo com a terapia do divórcio energético para ajudar as sementes, independente da linhagem da semente. E também para ajudar quem não é semente, entendeu? Para quem é da terra. Todos nós somos sementes de estrelas, mas nem todos nós temos uma alma que se originou e fez um contrato kármico de um corpo num outro lugar, que é um outro planeta, um outro reino. Né? Tem alma, todo mundo é estelar. Se você está na Terra, você é um estelar, óbvio, mas pode ser que a sua alma ela tenha feito um contrato aqui mesmo, né? E tá tudo bem. A porta de entrada continua sendo amor, né? Para esse contato com a sua alma, com o seu superior, quem você é verdadeiramente, tá? Esquece que a religião fala, que as religiões falam. Não abra mão do seu poder pessoal, tá? Não é qualquer pessoa que pode tocar na sua coroa. E é isso que eu tenho para dizer nesse momento. Eu sou muito grata para quem conseguiu ficar comigo até aqui. Talvez não tenha sido uma jornada muito fácil. Um outro desafio que a família asgardiana me pediu foi que deixasse liberado os comentários. Eu não ia fazer isso, mas me pediram para deixar. Então eu vou deixar o comentário liberado mediante uma moderação, até mesmo para eu entender como é que as pessoas estão entrando em contato com essa informação, né? Porque às vezes existem comentários, perguntas capciosas que são até desnecessárias que a gente responda. Mas para você que ficou com dúvida, que despertou alguma coisa em você, uma curiosidade, por favor, pergunte, tá? Pode perguntar e anotem aí no caderninho e vocês podem colocar nos comentários até as coisas que eu prometi mencionar, até para estar me ajudando também a estar trazendo pautas para os futuros vídeos. Este é o vídeo de cartão de visita.
Os futuros vídeos serão mais como boletins asgardianos, tá? É uma ideia um pouco estranha ainda pra mim, eu confesso, mas vamos que vamos, a gente tá aí, foi pra isso que eu vim, e eu tô atendendo a propósito da minha alma, e apesar de todo o meu nervosismo, eu tô feliz porque eu tô cumprindo aquilo a que vim. Até breve.